Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. I wish I could get it right. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária, hoje com vocês, Benevides Garcia, meu amigo em particular da Unijor, União dos Jornalistas e Escritores de Maringá, e além do que ele é escritor, poeta, ensaísta, professor, especialista em educação, nascido em São Paulo, mas agora é nosso fruto aqui em Maringá, está conosco e eu quero te dar as boas-vindas, Benevides. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu estou muito feliz, muito contente em estar aqui e poder participar de seu programa e responder-lhe algumas perguntas que creio que você as fará para mim. Isso. O diferencial do nosso programa, que as pessoas vêm nos acompanhando, é que no momento, eu sei também que você é professor de português, inglês, tal qual a mim. Nós temos algumas semelhanças também, escrevemos no Recanto das Letras, e nos conhecemos através da poesia. Nesse momento eu faço o papel de leitora e você, o escritor, que muito me honra estar aqui conosco. Benevides, a princípio, amei a capa, No Tempo das Horas Mágicas, e eu sempre digo que a capa é o espelho do que nós sentimos, então muitas vezes a capa diz o que vai haver no decorrer do livro. Como você concluiu que seria essa capa ideal? Quem a idealizou para você? A importância dela para você? Quando eu montei esse livro, né, para a Bienal de 2014, o meu editor pediu uma capa. Ele disse assim: você não tem uma foto em especial que poderia ser colocada como a capa desse livro? Aí eu disse para ele, no telefone, conversando no telefone, eu disse para ele, olha, tenho. E olhei para o lado esquerdo do meu quarto, essa tela pendurada. Eu falei, essa vai ser a capa. Vou te fazer o seguinte, já vou te mandar agora por e-mail. Então tirei uma foto e já mandei a foto por e-mail. E eles aprovaram aquela foto e fizeram essa capa. E o que ela tem de especial? Faltava apenas, para que essa fosse a capa definitiva do livro, faltava a autorização da autora. Isso. E a autora morava, né, eu estava em Vinhedo na época, a autora morava em... Não, eu estava em Maringá já. A autora mora em Orlândia. Orlândia fica a 550 quilômetros daqui de Maringá. Então eu tive que ir até Orlândia pedir autorização para a autora. E foi um diálogo interessantíssimo, porque quem me atendeu foi o marido dela, meu grande amigo, Laudo Bordignon. Ele disse assim, Benê, mas você conhece a Hilda há muito tempo. Talvez até mais do que eu, porque você conversa muito com minha esposa, e você a conhece há muito tempo, e você sabe que ela não vai topar isso. A Hilda não é dessas coisas, ela não gosta de aparecer. Você sabe disso. Eu falei, Sr. Laudo, tá bom, vamos esperar. Quando vê, chega a Dona Hilda, entra na sala a Dona Hilda, e aí eu disse para ela, Dona Hilda, a senhora lembra daquela tela que a senhora me presenteou? Ah, cadê ela? Cadê a tela? Ô, Dona Hilda, a senhora lembra? Né?
puxa vida, que legal! Você gostou da tela, né? É claro que eu gostei, porque a senhora colocou, a senhora disse que foi inspirada nos meus poemas que a senhora fez aquela tela, que a senhora pintou. Então, o que a senhora acha de nós reproduzirmos essa tela umas 500 vezes? Ela falou, puxa, nossa, eu vou ficar muito honrada. Mas como você vai fazer isso? Não, dona Hilda, sabe aqueles poemas que a senhora gosta? Essa tela vai ser a capa daqueles poemas, do livro. Puxa vida, nunca ninguém fez isso para mim. Eu estou muito orgulhosa. Quer dizer, o marido lá quietinho, né? Que presente, não? Parabéns a ambos pela escolha. Bem, quando eu abro o meu livro, eu lembro do nosso primeiro encontro. Você me presenteou e geralmente nós escritores, nós trocamos presentes. Sim. Então eu digo, há duas situações, ou você vende o livro, ou você o presenteia. No meu caso, eu mais presenteio do que vendo, né? Eu também. Então, aí eu falei, você falou, mas e o seu livro? E aí eu respondi, calma, Benevides, eu ainda não fui cativada por você, não é? E lembrando o nosso Pequeno Príncipe, é claro. Passado pouco tempo, eu senti a sua alma poética, li o seu livro e me identifiquei, me apaixonei pelo livro e pensei, já me cativou. E presentei a Cartas de Evita que Perón não leu. Acredito que ele tenha lido algumas. Li. Né? E a reciprocidade, não foi a totalidade, mas já li é imensa. Poemas. Né? Gostei. Então, dizer que a nossa amizade está selada com a troca das nossas almas, dos nossos livros, o lirismo que existe, que desencadeia todas as amizades poéticas. Depois, nós ousamos trocar poesias no Facebook e algumas eu até respondi, né? Imaginando a cena da sua musa respondendo, até eu usei esse papel. E acredito que muitas mulheres também tenham se visto nas suas poesias, que são na sua totalidade de amor e solidão. Você acha que os dois andam juntos? Eu acredito que sim. Amor e solidão sempre estão interligados. Eu acho que amor tem que ter solidão. Eu acho que a afirmação do próprio amor precisa da solidão. Isso eu penso. Só que a minha solidão existe, ela campeia pelos meus versos. Não existe em mim, na minha alma. A minha alma não é solitária. A minha alma gosta, sabe o que? Ela gosta de público, ela gosta de gente. Ela não gosta de solidão. Interessante. São dois eus. Paradoxo. São dois eus, não é? E aí você fala muito bem aqui, que tem geralmente as minhas preferidas, não é? Quero que você leia para mim na página, deixa eu me ver, Alma Cativa. Alma Cativa. Que é um extrato. Alma Cativa é um poema meu publicado no livro anterior, no livro Do Outro Lado do Espelho, né? Foi publicado em 2012 e foi lançado na Bienal de São Paulo. Tanto esse também na Bienal de 2014, né? Alma Cativa é um poema que diz sobre as minhas andanças. E eu tenho um amigo, ele é promotor público na minha cidade, e ele diz assim, quando eu coloquei esse fragmento na internet, ele comentou no Facebook: andei por caminhos de brisas e de sol, de restos de paixão e de luares amanhecidos. Ele comentou muito esse luares amanhecidos. Só pode ser poeta, porque é só poeta que vai pensar numa coisa dessa. Como luares amanhecidos? É uma expressão bem que sai um pouco fora, mas é de poeta. Isso é a poesia. E eu respondo para você, primeira vez que você vai ouvir.
A resposta para o seu alma cativa é: rastreei seus passos, colhendo gravetos quebrados. Dos restos da paixão, sorvi o extrato amanhecido. Que espetáculo! Estamos fazendo um concerto a 4 mãos. Espetáculo, muito bem. E ao entardecer, o que você me diz, que foi um dos meus preferidos também, quem é essa musa? Ao entardecer, gozado, já tem gente que briga comigo por causa do último verso do Ao Entardecer, que não deveria existir. Eles dizem, não poderia existir. Por quê? Por que você não parou numa janela que se abre para o amor e pronto, ponto final? E você completou, que não vem. O amor que não vem. Então, é a busca do poeta pelo amor. A maior parte da vida do poeta se sintetiza na busca incessante do amor. Tanto que na própria contracapa do livro, diz alguma coisa assim. Eu gostaria que você me presenteasse com a leitura do Ao Entardecer. Eu não sei de cor esse poema, muito, não obstante eu gosto muito desse poema. Leia para nós então, de presente. E eu poderia dizer depois, eu queria comentar esse poema, se fosse possível. Ao entardecer, às vezes fico olhando os raios de sol na água, que vibram como música enquanto a tarde se vai. Outras me pego cantando canções sem rima, que surgem a esmo sem pensar. Tem dias que o sol não aparece, e fica um tempo triste de se ver. Então meus passos seguem direções impossíveis de saber se o horizonte é uma mancha na penumbra ou se é o dia que está a morrer. Os últimos raios tingem o lago sereno e um vento ameno passa trazendo uma saudade fria. Os primeiros sinais da noite chegam com a luz pálida do casario, enquanto mais além, com ares suaves de poesia, uma janela se abre para o amor que não vem. Por detrás da janela, procura ouvir teus passos, que também não vêm. Mas então, esse poema, eu morei num condomínio e tinha um lago bem abaixo da minha casa, sabe? E esse lago refletia no entardecer, o sol refletia os seus raios no lago. E eu comecei a pensar, isso foi em 2011. Falei, puxa vida, como que eu sonhei isso que está acontecendo agora, que está no meu poema Ao Entardecer, que eu escrevi em 2008. Interessante. E aí vários outros questionamentos surgiram sobre esse poema, né? Inclusive professores trabalhando lá em Vinhedo com poemas meus nas salas de aula, sabe? Então, vários questionamentos. E esse é o mais, esse questionamento, de ver isso acontecer, falei, meu poema está no lago. E eu vi isso mais ou menos 3, 4 anos antes. Sim. Isso é a inspiração do poeta, sim, que muitas vezes vê sem encontrar nada na frente. Ele está vendo alguma coisa. O poeta sempre vê. E ele vai amadurecendo, na verdade. Sim. Né? Há uma progressão. Sim, a própria visão, talvez, né? A própria visão, o próprio método de enxergar e de ver. De ver a beleza que existe, não é? Sim. E as pessoas não veem. Ora reclamam da chuva, ora reclamam do sol. E ao invés de perceber a beleza que existe, porque se não existisse isso, nós não conseguiríamos escrever também. Sentir. O próprio Fernando Pessoa disse isso, né?
tanto a chuva como o sol, ambos existem. Os dois são como são, né? Ambos existem. Então nós temos que gostar dos dois. E eu observei também algo diferente do seu livro, que, modéstia à parte, nós, escritores e poetas, lemos muito, graças a Deus, não é? Você classifica seus poemas com as 4 estações, sim, ao invés de simplesmente por data, não é? Tem algum significado simbólico nisso? Porque você termina uma poesia e coloca outono 2014, inverno 2015, há algo implícito? Eu acredito que as estações coordenam, orientam a vida de cada um, sabe? A gente é coordenado por estações, não é por meses, não é por dias, não é por anos. É pela primavera, é pelo verão, é pelo outono e pelo inverno. Então eu comecei a pensar isso aí e classificar, quer dizer, referenciar os meus poemas de acordo com as estações. Isso desde o princípio? Não, isso começou em Vinhedo já, em 2007, 2008. É recente. Bem diferenciado do que eu tenho lido. E é interessante, porque aí você sente a essência da estação, não é? Exatamente. Qual que é a sua estação preferida, por falar nisso? Essa que nós estamos agora, outono. Adoro o outono. Ele não é frio, não é muito frio e ele não é muito quente. Ele é moderado. Eu adoro o outono, principalmente de manhã, quando você quer ficar um pouquinho mais na cama, o outono é delicioso. As manhãs de outono são deliciosas. Por falar nisso, então, há um tempo que te inspire na natureza? É outono. É nessa estação agora. Eu, particularmente, se chover, sai poesia. Choveu, eu tenho uma poesia aí, Chuva de Abril, não sei se você chegou a ler, né? Que foi no outono, né? Chuva de Abril, né? Isso. Se chover, já estou inspirada. Então, já me cronometro para isso. Nessa poesia, eu não gosto da chuva. Mas o próprio poeta, o poeta maior, que eu considero Fernando Pessoa um dos maiores poetas, não só da língua portuguesa, como um dos maiores poetas do mundo, sabe? Então ele mesmo diz que um dia de sol é tão igual como um dia de chuva, né? Ambos existem. Então, ele não vai contra nenhum dos dois acontecimentos, ou chuva ou sol, né? Eu acho interessante, mas eu muitas vezes, nesse poema eu não gosto da chuva. E um detalhe também, que eu fiquei felicíssima, é de ler uma homenagem sua para Maringá. Ah, sim. Maringá é uma cidade especial, né? Eu conheci Maringá aos 5 anos de idade, em 1950. Maringá tinha apenas 3 anos de idade. A primeira vez que aqui eu coloquei meus pés foi no Maringá Velho, num casamento, naquela igreja do Maringá Velho. Como é que chama? Santa Cruz? Isso, ainda está lá. Não é? Nosso patrimônio, nosso patrimônio. Eu já estive lá. Então, esse casamento, eu estive com meus pais, né, que vieram para Nova Esperança e depois vieram até esse casamento, não sei se de uns parentes nossos aqui do Paraná. Então, eu conheci Maringá com 5 anos e Maringá tinha 3 anos de idade. Quase ficou nosso patrimônio também, né, Benevides? Quase ficou conosco. Eu adoro Maringá, que depois, o ano passado, não sei se você viu no Facebook, eu coloquei um certificado de participação da história de Maringá, de um curso sobre a história de Maringá, que o João Laércio ministrou. Aliás, o grande João Laércio, né? Grande amigo também, né? Então eu participei desse curso para conhecer mais a cidade que eu amo, que é Maringá. Nós que ficamos lisonjeados com a sua presença e não devolvemos mais para São Paulo, hein? Só a passeio. Só a passeio. Isso.
E eu gostaria que você me dissesse, desse livro aqui, qual realmente é o carro-chefe, se eu acertei nesse Ao Entardecer, ou se tem um outro preferido seu? Você acertou, é Ao Entardecer. Nossa, que fantástico! Eu fico felicíssima porque eu procuro ler as entrelinhas do escritor e fico feliz em ouvir isso de você. Porque eu grifei muita coisa boa, tanto seu quanto de outros, eu leio e digo, nossa, eu poderia ter escrito isso, não é? Até tem uma parte do Entardecer também que você fala partir para o outro lado. Há tempos que me entardeço. E eu gostaria de ter escrito isso. Porque o poeta é quase assim mesmo. Ele absolve e se entristece pela dor do outro também. Então você escreve, aquela questão da alteridade, não é? Você fala pela voz do outro o que ele sente, e aquilo você carrega em si, ou a dor, ou a alegria, não é? E muitas vezes na sua própria vida você é feliz, como eu sou, com a minha família, você com a sua, mas às vezes eu falo, seria um karma, essa dor que nós carregamos e desabafamos na escrita, não é? E aí, a partir do momento que você escreve, não é? Tanto que quando, essa semana passada, quando você escreveu 3 linhas no Facebook que estava infeliz, teve um carrossel de pessoas dizendo o que está havendo com o nosso poeta, não é? Sim. Então, os amigos e os poetas, eles enxergam o que você escreve, o que é seu. E isso é maravilhoso, porque eu gosto demais do que você escreve, me identifico muito e estou muito feliz de você estar conosco. Bom, eu também. Nós temos alguns projetos para falar, não é? Ah, sim, os projetos. Isso, livros que você... Eu tenho No Tempo das Horas Mágicas, mas você escreveu A Cidade dos 400 Janeiros, Instante Perdido, Cantinho de Saudades, Do Outro Lado do Espelho, No Tempo das Horas Mágicas. E já de antemão, pelos títulos, já pedi para você em off que eu quero muito que conseguiu Do Outro Lado do Espelho, porque me fascina esses nomes, esses títulos, não é? E qual seria, assim, de qual podemos falar desses livros que eu citei, o que você tem a nos dizer? Já falamos No Tempo das Horas Mágicas, né? Isso. Poderíamos falar um pouco da Cidade dos 400 Janeiros, que é um relato, não é um poema, né? É um relato, né? Relato de uma viagem, né? Que fizemos, foi o nosso prêmio, a nossa formatura de professor, em 1965, em São Joaquim da Barra, que dista daqui 600 quilômetros, né? Onde eu me formei. Nós saímos de lá num trem de ferro e fomos até o Rio de Janeiro. E nunca havia andado de trem. Foi a minha primeira vez. Depois andei ainda, mas eu fiquei meio de trem, né? Tanto trem, aquela, né? Interessante essa Cidade dos 400 Janeiros, porque eu escrevi quando voltei, retornei depois de uma semana de excursão, retornei em casa e eu tenho até hoje os manuscritos desse livro, né? Tudo à mão, né? E resolvi publicá-los, isso foi em 1965 eu escrevi, resolvi publicar esse livro em 2010. E convidei toda a turma que estava na excursão, quer dizer, os sobreviventes, como eu te disse. E eu fiz foram 250 exemplares publicados numa editora do Rio de Janeiro mesmo, e no lançamento foram 200 exemplares. Hoje eu não tenho mais nenhum, né?
preciso fazer uma republicação com fotos da época, porque eu quase não tinha fotos. Então nós tivemos que fazer, uma amiga, uma artista plástica, fez para mim as figuras, as gravuras, né? Como se tivesse a Praia de Copacabana, faz uma gravura, a Ilha de Paquetá, o Museu Imperial de Petrópolis, quer dizer, os Arcos da Lapa e tudo mais, né? Corcovado, Cristo Redentor, então tudo com gravuras. Mas nós temos, depois do lançamento do livro, foram descobertas fotos. E nessa segunda edição, que eu gostaria de fazer, queria colocar essas fotos. E eu acho que vai entrar nesse projeto meu. E do outro lado do espelho, o que temos? Tem poemas. E como escolhê-los? E porque tem um outro poema com esse nome, Do Outro Lado do Espelho. Então foi pegando as 5 palavras, eu falei, puxa, esse vai ser o título. Do Outro Lado do Espelho. Não seria uma Alice, né? Alice no País das Maravilhas, né? Mas é do outro lado do espelho. Então, há poemas, eu diria, quando nós, no tempo dos vinis, dos long plays, né? Existe o lado A e o lado B. Esse do outro lado do espelho eu considero, só que hoje eu estou apaixonado por ele. E talvez faça também uma segunda edição. Ou como o Jaime, né? O nosso amigo Jaime, que fez a antologia de todos os livros dele publicados. Talvez eu faça isso. Eu até conversei com ele a semana passada, Jaime Vieira, e disse da dificuldade de selecionar poesias para uma antologia. Difícil. Não é fácil. Não, porque como identificar? Então, na época, quando eu publiquei esse livro, em 2012, na Bienal de São Paulo, eu o considerei lado B. Seriam os meus poemas que seriam relegados, né? Mas depois, agora, né, de uns tempos para cá, eu vim olhando com outros olhos do outro lado do espelho. Tenho descoberto muita coisa. E muito me interessou o título. Eu vou conseguir um exemplar para você. Com certeza, tá gravado. Gostaria muito. Tá no ar. E quanto aos projetos, o que nós temos? Projetos. Nós temos uma tradução do italiano de um livro de filosofia, que é o Vota Sócrate, que eu poderia só dar a introdução desse livro. Sócrates é condenado à morte, a beber cicuta, né? E ele morre. Morre e vai para o céu, para o paraíso. Quando ele chega nas portas do paraíso, a porta principal tem um cartaz na porta principal, escrito os seguintes dizeres: quebrada, favor dirigir-se à porta ao lado. Sócrates leu aquilo e voltou. Viu uma pedra, foi lá, sentou naquela pedra e ficou esperando que consertassem aquela porta para que ele pudesse entrar. Passaram-se 2.400 anos e Sócrates ficou sentado naquela pedra. Um dia, quando chegou São José para consertar a porta, São Pedro, que o atendeu, olhou e viu aquele homem sentado naquela pedra. Falou, puxa, mas quem que é aquele ali? Foi lá. Ô, quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? Quer dizer, um montão de perguntas, uma saraivada de perguntas a ele. Ele disse, opa, calma, eu sou Sócrates, só que eu vou te responder devagar as perguntas no devido prazo, devido tempo. E disse, eu sou Sócrates, mas Sócrates, aquele é... E aí começa o diálogo. O diálogo é interessantíssimo, porque no livro, na ficção dessa autora, é uma autora italiana chamada Ada Fiore, esse diálogo se desenvolve, como se diz, contando a vida de Sócrates. Aquilo que nós não temos, porque Sócrates não deixou nada escrito. Não.
Quem escreveu foi a Platão, os discípulos de Sócrates que escreveram alguma coisa sobre Sócrates, né? Platão faz apologia de Sócrates, né? E alguns outros filósofos também que fizeram alguma menção. Mas, então, esse livro é interessantíssimo. Até me impressionou, gostaria de ler. Ele deverá ser lançado este ano. Estou com um amigo na Itália, pegando já a autorização para publicação no Brasil. Então já vamos marcar o seu retorno, então, para falarmos sobre esse. Sobre esse livro, que eu acho interessantíssimo. Não tem como estudar literatura sem remeter a Sócrates, a Platão, Aristóteles, e não tem parâmetro. E você vê que já pauta, pelo começo do livro, você já vê a ética do Sócrates, a lógica e a ética dele. Ele disse para São Pedro, porque São Pedro disse assim, mas vem cá, quanto tempo faz que você está aqui? 2.400 anos. Mas, 2.000? E por que você não entrou pela porta dos fundos? Ele disse o seguinte, se tem a porta principal, para que eu vou entrar na porta dos fundos? Eu vou esperar a porta principal abrir. É a lógica, a ética de Sócrates. Ele foi ético até o fim. Ele também fala muito sobre ética, que vai ser um dos próximos temas nossos. Sim. Eu tenho um aluno que fez a sua dissertação São Tomás de Aquino. Sim. E futuramente ele vai estar aqui comigo. Espetáculo. Né? Então, tudo se remete, dá a impressão que tudo já foi escrito. E você tem que voltar para beber aquela água, para aproximar do futuro. Sempre, sempre. Não é verdade? Tudo isso já foi discutido, já foi. Santo Só que Agostinho. você vê com novas roupagens, novas abrangências, né? Com novas releituras. Isso. Isso é importante. De sugestões, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, não tem como. Sim. Falar sobre ética. Também, né? E Sócrates. Né? Sugiro aí para vocês darem uma olhadinha. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma consideração, porque o nosso papo, infelizmente... Os projetos, né? Os projetos. Eu tenho um livro de um cidadão, de um amigo meu, de Ipuã, né? De Santana dos Olhos d'Água, e esse livro ele escreveu acho que 15 livros, mas é tudo manuscritos. E eu organizei esse livro, porque ele morreu em 2006, e uma das filhas dele me pediu que fizesse a organização do livro. Então esse livro está para ser lançado também, que chama-se O Rio do Tempo, que é um nome que eu dei, e ele colocou como A Outra Face de Heráclito. É um livro muito bom, desde o tempo da monarquia, passa pela escravidão e depois chega na República. Mas é muito bom mesmo. Então nós vamos ter vários assuntos. Interessante. Tem também esse livro que eu deveria lançar na Bienal agora, né? Poemas Esparsos e Outras Histórias, também com 5 palavras, né? Que eu devo lançar agora em agosto na Bienal de São Paulo, né? Tem um sarau, um livro infantil, uma incursão no livro infantil, escrito a 6 mãos, não é mais de 6 mãos. Então, com 3 crianças, meninas, uma especialista em fadas e gnomos, né? Tem 12 anos, outra com especialista em gravuras e a outra especialista em lendas. Já nasceu sendo contada, ela ia adormecer com a mãe dela contando lendas para ela. Então tem esses livrinhos aí que estão aí para sair, né? Fantástico, meus Benedito. Projetos. Fico muito feliz de você ter vindo e vou te dar um presente encantador, na verdade, que é o poeta Jaime Vieira. Está te presenteando com o Reencanto 2, estive entrevistando a semana passada, e passa em 2 mãos esse presente que na verdade é uma joia. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse livro eu estava querendo, porque na última reunião da Unijori, ele levou alguns
E olhava para mim, presenteou a secretária de Educação de Maringá e olhava para mim. Quer dizer, ele queria me falar alguma coisa, eu não trouxe o seu. Pronto, é por isso. Então eu aí está estarei o grande sexta-feira presente. no autógrafo, né? Isso, vai ser lançado no e recinto nós Hélio Moreira. estaremos lá presentes. Então, esse aqui é o que eu deixo, trocando a ciranda, né? Para que façamos Isso. eu deixo esse meu livro para o próximo que estiver aí. E a maravilha da ciranda literária é que nós estamos fazendo um círculo de amigos também, leitores apaixonados pela literatura. Sim. E você seja meu próximo convidado. O que você tem que fazer é entrar em contato com o Clécio Silva na CSC TV ou através dos meus contatos para fazer o presente a mim, porque eu vou ter que ler o seu livro primeiro e falar sobre ele aqui comigo. Então você é meu próximo convidado, espero você. E Benevides, muito emocionada de você estar aqui. Muito obrigado. E obrigada por existir. Muito obrigado. Ficamos por aqui.